atenção! Ao assistir este vídeo, eu fiquei impactada e tremendamente chocada com as cenas que vou mostrar para vocês. Você não pode deixar de ver e prestar atenção com o que já está acontecendo no nosso país. É lamentável e, se nos acomodarmos, isto ainda vai ficar pior. As cenas que você verá são chocantes, assustadoras, mas são a realidade do nosso país. Você precisa estar alerta. Você precisa saber do que está por vir e do que já está acontecendo. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e às vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma ementa que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja. Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. O que a igreja precisa saber sobre a política. Na Câmara dos Deputados nós temos uma frente parlamentar evangélica que hoje nós estamos contando com 46 deputados federais e 3 senadores. Já fomos um número bem maior e o nosso sonho é sermos uma bancada maior. Porque hoje nós somos um número muito grande de evangélicos no Brasil.
Fala-se em torno de 30%. Não temos com precisão estes números. Com seu dinheiro, o governo está fazendo apologia ao homossexualismo. E olha essa cartilha que nós encontramos em escola pública. Uma cartilha destinada aos travestis, com conteúdo pornográfico, estava sendo distribuída em escolas aqui em Brasília. Exatamente essa que está escaneada foi buscada numa escola de 1º grau em Brasília. Se vocês lerem essa cartilha, o conteúdo é nojento, é feio. Ele até teria um objetivo, essa cartilha, se fosse entregue para os travestis, mas não para as nossas crianças. Pode passar, eu não vou ler porque tem menores aqui, não vou ler o que está escrito ali, é feio demais, pode passar. Feito pelo governo brasileiro, política pública, dinheiro público, nós estamos de olho nisso, pode passar. Olha aquela outra cartilha, irmãos. Vocês acham que isso tem alguma coisa de educativo? Feito também pelo Ministério da Saúde, 5 milhões de exemplares foram distribuídos no Brasil. Está falando sobre redução de doença. Olha lá, ensinando como usar o crack. Não está dizendo não use o crack, está dizendo na hora de usar, passe protetor labial. Na hora de usar cocaína, não use moedas, use cartão para você não se sujar. Não use papel, não use dinheiro em papel, use cartões. Pode passar. Olha as cenas, irmãos. Fala sobre sexo anal, sexo oral e sexo entre héteros. Mas no sexo oral explica que para as lésbicas, o prazer das lésbicas está na língua. Vocês acham que os seus filhos de 8 anos precisam aprender isso? Está em escola pública em Brasília. Fizemos uma representação contra o Ministério da Saúde e as cartilhas foram retiradas. O bispo foi muito criticado. Vocês não têm ideia do que ele sofreu por causa dessa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, Ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação, tanto nos seres humanos quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima está em Levítico capítulo 18, versículos 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa. E nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande com ordem do Ministério Público. O pastor Ademir em Santa Catarina foi processado e foi para a delegacia porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. Enquanto isso, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova o acordo entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. Que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica do Brasil, assinado na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008. Bispo Rodovalho tentou estender o benefício às demais religiões, mas sempre havia opositores aos evangélicos. Mais um projeto criando uma situação para outras religiões apenas retira a laicidade do governo do Estado brasileiro, não só para os católicos, mas também para outras religiões. Nós estamos agravando um problema que surgiu com esse tratado.
O governo está patrocinando o aborto. Nós estamos desmascarando as verdades sobre o aborto, irmãos. Por que as nações ricas querem que o Brasil aprove o aborto? Controle de natalidade. Por que as nações grandes estão financiando campanhas pró-aborto no Brasil? Porque as nações ricas têm medo desta nação, querem eliminar brasileirinhos. Sabe por quê? Há promessas de Deus para essa nação, que nós seremos um povo forte, que nós seremos um povo próspero. Então, o que eles estão fazendo? Vamos patrocinar o aborto. E as pessoas, a sociedade brasileira está caindo nessa conversa, irmão. Aí é um aparelho que já está sendo distribuído nos postos de saúde. Esse aparelho se chama aspiração manual intrauterina. Gente, o que é que tem no útero para se aspirar? Quem sabe? Bebês. Já está sendo distribuído, estamos condenando, estamos indo atrás dos postos de saúde que tem esse aparelho. Olha lá, o preço do feto, do tecido humano. Procure na internet. Vamos desmascarar. Tem muita história por trás do aborto. Não é apenas reduzir a criminalidade, não. Vamos ficar espertos, igreja. Apologia ao aborto, à pedofilia, ao estupro. Nós estamos no Congresso Nacional dizendo não. No Brasil, a cada 1 hora, 7 crianças são violentadas. Eu tenho a dizer, irmãos, que nós temos imagem na CPI da pedofilia. O bispo Rodovalho já viu, se emocionou. Meninas de 29 dias sendo abusadas pelo seu médico pediatra. Eu falei 29 dias, irmãos. Nós temos imagem de meninas de 2 anos amarradas na cama e a mãe filmando e o pai estuprando a menina. Nós ficamos sabendo que há pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança for a óbito. Uma fita custa R$1.000 de abuso sexual. Se a criança for a óbito, essa fita pode custar até R$100.000. Há pedófilos que só sente prazer se a criança tiver síndrome de Down. Nós descobrimos e chegou para nós que há pedófilos que só abusam de criança se tiver em cadeira de roda. Nós descobrimos que aqui no interior de Goiás, no entorno, há casais que geram bebês por R$50.000 para entregar para o pedófilo. R$50.000. A igreja evangélica precisa reagir. Nós precisamos reagir. Essa nação está doente. Nós precisamos fazer muito, irmãos. E podemos fazer muito. A igreja precisa reagir. A pesquisa diz que 50% das crianças abusadas se transformam em abusadores na fase adulta. Basta, e eu respondo, basta uma geração reagir. Se a gente quebrar esse ciclo, se uma geração reagir contra a pedofilia, nós podemos pôr fim a este mal na nação brasileira. E eu creio que Deus está levantando uma geração, e eu creio que é a nossa geração. E eu creio que é a nossa geração. E eu creio que é a nossa geração. Que Deus nos abençoe. Brasil, o lugar que o Criador presenteou com belas paisagens e com incomparáveis recursos naturais. Um Brasil de sonhos que recepciona a igreja cristã mais atuante do mundo. Uma nação forte, promissora e com grande potencial produtivo. E com a fé de milhões de brasileiros que deram as mãos e uniram ideais, que o Brasil se levanta e mostra sua cara ao mundo. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. Existe uma afronta direta contra os princípios e valores da nossa sociedade. Temos a cada dia vivido uma cultura permissiva, fazendo com que a família esteja sofrendo com ataques na tentativa de enfraquecê-la. Não seria isto um sinal dos últimos dias?
versículo 7, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz: o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que existe uma resistência. Existe um porquê desta resistência. Até que do meio seja tirado. Aí sim, diz o texto, se revelará o iníquo. Então veja que a Bíblia ali está colocando já o anticristo como opositor de Deus e tudo que se chama Deus e tudo que o adora, diz o texto. Ele só vai se manifestar depois que esta resistência acabar. Como opositor absoluto de Deus, o anticristo surgirá como uma esperança à humanidade desacreditada e cética. Seu espírito tem se manifestado e agido ao longo da história da humanidade através de homens e mulheres com posições de liderança política. O exemplo mais latente foi Hitler na Alemanha, que em poucos anos, com o apoio político da população alemã, transformou as leis do país, incendiou o parlamento alemão e assassinou mais de 6 milhões de judeus. O espírito do anticristo que já opera no mundo está montando sua plataforma de onde se revelará, controlando um sistema mundial apoiado no tripé economia, política e sistema de leis. O mundo está se arrumando politicamente para que um homem o governe. O Vaticano publicou no dia 7 de setembro de 2009 a terceira encíclica papal, onde o Papa Bento XVI afirma: é urgente a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Com o objetivo de diminuir as resistências ao seu poder absoluto, o espírito do anticristo tem preparado o caminho para destruir os dois pilares de uma sociedade: a família como base do Estado e a religião como base da fé. Seu poder globalizado incentiva a liberação das drogas, do aborto, do sexo fácil, do controle dos meios de comunicação e da desestabilização do poder político. Quem quiser governar o mundo, controlar o mundo, terá que governar e controlar o sistema econômico. Isso está fácil. Está fácil porque o sistema econômico já está na mão de poucas pessoas. A economia do mundo todo hoje praticamente está na mão de 5 homens. Se esses 5 homens decidirem quebrar o mundo, eles quebram o mundo. Com a globalização, os países estão economicamente dependentes uns dos outros e as recentes crises fortaleceram ainda mais a interligação desse sistema, surgindo a necessidade de uma moeda única e forte, como já é o caso da União Europeia. Neste momento da história, o anticristo está se posicionando. Se nós olharmos para todos os países do mundo, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental, nós vamos compreender que o Brasil é a bola da vez. Estudos afirmam que em 2020, metade dos brasileiros se declarará evangélico. Enquanto a população brasileira cresce 2% ao ano, os crentes avançam a ritmo 3 vezes maior. Por ter a igreja cristã mais atuante do mundo, atualmente no Brasil, o espírito do anticristo tem se revelado com sutileza, propondo ideias a partir de mecanismos legais, procurando trazer transparência naquilo que é altamente maléfico para o futuro da nossa sociedade, buscando dominar as futuras gerações, controlando 3 áreas: o sexo, a mente e a cultura. A mais recente manifestação da presença desse espírito no Brasil se materializou no 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que são literalmente uma declaração de rebelião contra Deus. Toda a história do Brasil nunca aconteceu de um Estado, do governo, chegar a dizer o seguinte: olha, esta é a política do nosso governo, nós vamos fazer isso, e mexendo com a estrutura da família, tocando o dedo na estrutura da família para destruir a família. Que interesse tem o Estado, o governo, em promover, em brigar, em colocar todo o seu aparato governamental, usando até dinheiro público, para fomentar
a liberdade sexual, a liberdade do prazer no Brasil. Quem eles querem atingir? Adolescentes e jovens. É esta geração que está vindo aí. De acordo com a ciência, a vida humana tem início no momento da concepção. Sendo assim, o aborto provocado, independente do momento em que é realizado, acarreta sempre na destruição de uma vida humana. Mas setores da sociedade têm defendido essa forma brutal e violenta de matar uma criança como saída para um maior controle social. Na ação programática G do Objetivo Estratégico 2, o PNDH3 considera o aborto como caso de saúde pública e sugere ações governamentais como a garantia do acesso aos serviços de saúde pública. A violência que é no feto, sugar o feto, matar o feto, destruir aquela criança ali. Eles estão dizendo o quê? Praticam sexo sem responsabilidade, se engravidar, a gente mata a criança. Leis que visam destruir a resistência da igreja cristã vêm sendo copiadas de outros países. A exemplo da Holanda, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos sugere a profissionalização da prostituição e o pagamento da cirurgia de troca de sexo pelo Sistema Único de Saúde. A pesquisa médica diz que 75% dos homens que se mutilam para se tornarem mulheres, eles se suicidam. Olha bem a pesquisa. 75% termina em suicídio. O que ele é? Ele é homem ou é mulher? Veja a desgraça que o espírito do anticristo está querendo fazer com a criatura de Deus. O PNDH3 pretende reconhecer e incluir nos sistemas de informação do governo todas as configurações familiares. Isso significa que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais poderão formalizar casamento, constituir família, adotar crianças, partilhar bens e participar do regime previdenciário. Recentemente aprovado na Argentina, o casamento homossexual é uma afronta à família natural. O objetivo é enfraquecer a igreja e os valores que desde o início da existência humana têm norteado a sociedade. O casamento gay depõe contra a lógica da união entre os humanos para a formação da família. Em defesa da família, o artigo 226 da Constituição reconhece como entidade familiar apenas a união estável entre homem e mulher. O executivo e o judiciário já se curvaram. O executivo hoje parece um braço do homossexualismo hoje, tentando forçar. Tudo que vem, que não presta nesta área, o executivo está propondo, como esse programa de direitos humanos que veio da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. O judiciário atropelando leis, atropelando a Constituição, atropelando o Código Civil. O judiciário já se curvou também, dizendo o seguinte: não, nós precisamos atender esta classe da sociedade. Sabe quem está ainda de pé, segurando para que isso não aconteça? O Legislativo. Todas as forças do homossexualismo hoje estão voltadas para o Congresso Nacional. Interessa ao anticristo um sistema de leis interligado sob o seu controle. O espírito dele usará leis que serão votadas no Congresso Nacional para destruir de vez a família, ameaçar a resistência da igreja e debochar de Deus. E esse sistema de leis, baseado nessas influências do sexo, do controle da mente e do controle da cultura. Então, nós não podemos calar, nós temos que reagir, nós temos que fazer a resistência
Agora, antes que o anticristo se revele, é claro que ele vai usar todas as influências. Ronaldo Fonseca tem liderado um processo de resistência política contra as ações de grupos da sociedade para enfraquecer o poder da igreja no Brasil. Como pastor e presidente do Conselho Político da CGADB, Ronaldo Fonseca tem acompanhado no Congresso Nacional o surgimento dessas forças contrárias que visam contaminar a igreja e destruir a família. Nós temos que entender que tudo é espiritual para os espirituais. Nós temos que compreender que a apatia da igreja cristã, num momento como este da história, pode trazer consequências ruins, consequências enormes para os nossos filhos e para os nossos netos. Não vai descer anjo do céu, não vai ter revelação. Somos nós, exercício da cidadania. Você é livre para votar em quem você quiser, como qualquer pessoa, mas você vai votar em quem? Em quem contraria teus princípios ou quem é a favor dos teus princípios? Você vai votar em quem? Em quem quer beneficiar o homossexual? Em quem quer instalar o... A igreja pode atuar. Eu vou estar falando agora exatamente sobre isso. Talvez vocês nunca prestaram atenção no que está acontecendo com a educação nesse país. O que está acontecendo com as escolas brasileiras. O que está acontecendo com os seus filhos, com os seus netos. Irmãos, e eu me emocionei muito em ver os cordeirinhos aqui hoje, né? Nossas crianças aqui. E fiquei muito feliz porque eles vão ter ali agora 40, 50 minutos com os nossos professores. E na escola dominical tem mais 40. Mas as nossas criancinhas, os nossos cordeirinhos ficam aos cuidados da igreja 1 hora por semana. E aos cuidados da escola 8 horas por dia. Porque às vezes a gente deixa as crianças 8 horas por dia na escola. E sabe o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? E eu vim aqui dizer isso para você, Igreja Evangélica Brasileira, Igreja Evangélica aqui de Campo Grande, especialmente essa igreja, se as outras não derem ouvido a tudo que nós falamos hoje, que pelo menos essa dê. Estão detonando as nossas crianças. Eu posso falar as palavras, pode rasgar o verbo? Sim, vou falar. Ele está mandando, ele está mandando. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil... Na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Revisão de conceitos. Deixa eu mostrar o que está acontecendo com as escolas. Pode passar o próximo slide. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, especialistas que estão ocupando lugares estratégicos e lugares chaves, pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação, pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa: uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira, e a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas. Tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças a partir de 10 anos, porque quinta série, a idade são 10 anos. Claro, para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imaginem. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha os desenhos.
Especialmente essa cartilha que eu escaneei, porque depois nós tomamos uma iniciativa. A diretora da escola disse que os meninos pegavam essa cartilha e iam para o banheiro se masturbar usando essa cartilha. Então você, pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico. A gente orienta como igreja que não se pode ter acesso à pornografia. Aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz um material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. É da gente se levantar como igreja. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar, olha lá quem fez essa cartilha, Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível. E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era: senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, tá achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. A Angélica se acomodou, eles disseram o seguinte: mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram 2 homens transando. A figura é ridícula, não era, pastor? 2 homens transando. Pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha: Menina Esperta Vive Melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Vira. Nessa cartilha ensina sobre masturbação feminina e inclusive como a menina usar o dedinho para não machucar a vagina. 10 anos de idade. Nessa cartilha fala sobre ficada. E aí, além de incentivar a ficada, a tia pede para o menino e a menina relatar as suas 8 mais espetaculares ficadas. E tem que dizer, olha lá, como foi, com quem foi, onde foi, e quando foi e se gostou. Agora imagina, a Igreja Batista de Campo Grande está dizendo para os meninos que ficar não é legal. A escola dominical está ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não está preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. Porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar?
Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Pode mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Faz lá na frente, depois. Pode passar. Esse livro, irmão, esse livro é terrível. Para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho, que é um menino, e a bonequinha, que é a menina, pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha. Para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar. Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar. Pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças em nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviram falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso, sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia, porque escola não é lugar de religião, mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família. É valor de todos nós, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos na hora certa, porque eles estão detonando com nossas crianças.